Olá, meus amores, eu espero que vocês estejam bem. Vamos para mais uma aula de matemática, onde temos como tema de nossa aula hoje volume de prismas retos, voltado para a geometria. Eu vou mostrar para vocês, o que é o prisma. Já vimos em sala de aula algumas vezes, mas vamos recordar para que vocês compreendam melhor o assunto. Como sempre, eu peço que vocês prestem atenção a este vídeo, a cada explicação, para que vocês consigam resolver o exercício proposto. Bom, vamos primeiro ver volume de prismas retos, no caso a definição de prismas. Um prisma é um sólido geométrico formado pelos elementos base, altura, vértice, arestas e faces laterais. Temos aqui o desenho de um prisma, e aí eu estou indicando aqui para vocês a face, A face do prisma, a altura, cada setinha vai indicando o que é. O vértice do prisma, a aresta, a base. Bom, também temos aqui a base, que é a figura plana que dá suporte ao sólido, que é essa partezinha verdinha que vocês podem ver. A aresta é o encontro de duas faces, no caso os lados, como vocês podem ver também a partezinha que está pintada. Vértice é o ponto comum entre os lados de um sólido, eu digo que sempre que é o ponto de encontro entre eles. E aí também pode-se ver aqui onde se localiza o vértice do prisma. A face, lados de um sólido, que aí nós temos aqui nessa parte branca. A altura é justamente a distância entre as faces. E aí nós vemos aqui, nessa setinha aqui, a distância entre esse prisma, no caso é a minha altura. Os prismas, eles apresentam várias formas com algumas características básicas. Por exemplo, o número de faces do prisma será exatamente igual ao número de lados do polígono que constitui suas bases superior e inferior. Sabendo disso, sua classificação quanto ao número de lados pode ser triangular, que é a base formada por triângulos, como vocês podem ver na figura; quadrangular, que é a base formada por quadriláteros ou quadrados; pentagonais, que é a base formada por pentágonos, como vocês podem ver aqui na figura, da parte amarela; hexagonal, que é a base formada por hexágono; hexagonal, como vocês podem ver aí, só a base. Os prismas, eles podem ser classificados em retos ou oblíquos. Os oblíquos são aqueles em que as arestas formam ângulos diferentes de 90 graus. Os prismas retos, que é o que nós vamos estudar, são aqueles em que a aresta lateral forma com a base de um ângulo de 90 graus. Estudaremos os prismas retos. Todos os prismas possuem a área da base, a área lateral e a área total e o volume. Nesta aula, vamos estudar o volume de um prisma reto. Bom, o volume de um prisma é dado pelo produto da área da base vezes a altura. Então, gera justamente a forma que vocês podem ver aqui, V igual a vezes H, onde A é a área da base, que depende da forma da base, H a altura do prisma e o V o volume do prisma. Vale observar que o volume do prisma depende ao formato da base. Se a base for triangular, como é nesse exemplo, temos que calcular a área de um triângulo. Vamos lembrar como se calcula a área de um triângulo, que é a área igual a base vezes a altura, onde H é a altura do triângulo, B é o comprimento da base do triângulo. Estudamos isso no 8º ano, só para relembrar. Exemplo 2. Determine o volume do prisma da figura abaixo. Leve em conta que a base do prisma é formada por um triângulo de altura de 6 centímetros. Então, nós temos aqui uma figura de um prisma
de base triangular. E aí ele diz que a altura desse triângulo mede 6 centímetros. E temos aqui mais duas medidas, 20 centímetros e 15 centímetros. O exemplo 1. Determine o volume de um prisma de base triangular, sabendo que a altura é de 25 centímetros e que a sua base possui a área de 30 centímetros. Como na figura, eu vou fazer uma multiplicação, que no caso ele quer saber o volume. Então, V é o que eu estou procurando, o A, que é a altura, ele já diz que é 30 centímetros quadrados, colocou aqui, ó. E o 25 é o outro valor, a altura a sua altura. E aí a gente multiplica 30 vezes 25 e encontrei o volume igual a 750 centímetros cúbicos, que quando estamos trabalhando com volume, a gente não trabalha mais com quadrado, e sim, na resposta final, ao cubo, ou seja, elevado à terceira. Vamos resolver. A primeira coisa a fazer, naquele outro exemplo que a gente viu, é determinar a área da base que está formada por um triângulo. Então, diz que a base aqui, ó, tem 15 centímetros, a altura 6. Observe que o texto diz que a altura do triângulo que forma a base vale 6 centímetros. Observe também que o comprimento do triângulo que forma a base é de 15 centímetros. Assim, temos a área da base do triângulo é dada por a área é igual a base vezes a altura. E aí, eu fiz uma multiplicação, né? O 15, que é a base, e o 6, que indica a minha altura. Quando eu multipliquei, achei 90 centímetros quadrados a área da base do prisma. Por isso que aqui está elevado ao quadrado. Não é o volume, é a área, no caso aqui. E depois, vamos calcular o volume do prisma, que é V de volume igual a área vezes a altura. E aí a altura do prisma, como vocês podem ver aqui, ó, 20 centímetros, e a área da base foi calculada e vale 90 centímetros quadrados. Como a gente já sabe que a área é essa, que a gente fez o outro cálculo da área da base, só é substituir. V igual a altura que a gente encontrou que foi 90, vezes a altura do prisma, que é 20. 90 vezes 20, o volume vai ser igual a 1.800 centímetros cúbicos. Então, estamos utilizando a multiplicação para calcular tanto a área da base como também o volume do prisma. Segundo, se a base for quadrangular, quadrado, temos que calcular a área de um quadrilátero. Recapitulando, a área do quadrilátero é dada por A igual a L ao quadrado, ou então L vezes L. Determine o volume de um prisma de base quadrangular, sabendo que a sua altura é de 22 centímetros e que a sua base possui a área de 20 centímetros quadrados. Então, aqui, como ele já deu tanto a altura como a base, aí eu já vou direto para o cálculo do volume. Aqui, no caso, ele quer saber o volume. V, não esquecendo de colocar a fórmula, viu? V é igual a que indica a área, vezes a altura, que é H. Quem é a altura? 20 centímetros. Coloco o número 20, vezes, que esse pontinho indica a multiplicação, vezes a altura, que é 22. 20 vezes 22, 440 centímetros cúbicos. Achei o volume do meu prisma quadrangular. Exemplo 4. Determine o volume do prisma da figura abaixo. Leve em conta que a base do prisma é formada por um quadro de 8 centímetros. Então, ele diz aqui, ó, a base de 8 centímetros e a altura 12. Bom, vamos resolver. A primeira coisa a fazer nesse caso é determinar a área da base, que é formada pelo quadrado. Como é o quadrado, nós vamos usar a fórmula da área do quadrado, certo? Que é A igual a L ao quadrado. Quando eu elevo esse 8 aqui ao quadrado, é a mesma coisa que está fazendo 8 vezes 8. Não é 8 vezes 2, viu? Potenciação, atenção, é 8 vezes 8, que dá 64 centímetros quadrados. Como eu agora descobri a área do quadrado, aí eu volto para resolver, para calcular o volume, no caso desse prisma quadrangular. E aí, ó, a altura do prisma é 12 centímetros, como ele falou, e agora eu sei que a área calculada que a gente achou
Lado quadrado deu 64. Então, agora só é substituir na fórmula do volume do prisma. Área, 64, né, que é o que a gente encontrou, e 12, que é a altura. Então, 64 vezes 12, 768 centímetros cúbicos. Exemplo 4. Uma caixa de leite tipo longa-vida possui 5 centímetros vezes 8 centímetros vezes 25 centímetros de medida. Determine o volume dessa caixa em litros. Vamos resolver. Se você observar direito, verá que a caixa de leite é um prisma reto de base retangular. Tem o formato do retângulo. Nesse caso, poderemos calcular o volume de forma mais prática ainda. Basta multiplicar as três dimensões, que no caso ele deu que uma medida era 5, a outra era 8 e a outra era 25. Então, A vezes B vezes C. 5 vezes 8 vezes 25 e encontrei 100 centímetros cúbicos. Observe que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, se 1 litro corresponde a 1000 centímetros cúbicos, quando eu divido, 1000 dividido por 1000 vai dar 1 litro. 3. Se a base for pentagonal, formato de pentágono, temos que calcular a área de um pentágono. Vamos lembrar como se calcula a área de um pentágono retangular. Para calcular, basta transformar o pentágono em 5 triângulos e calcular a área de um dos triângulos. A área do pentágono será a soma das 5 áreas, como vocês podem ver aí. O prisma abaixo possui uma base pentagonal, ou seja, de um pentágono, e a área dele é de 45 centímetros quadrados. Sabendo que a sua altura é de 60 centímetros, qual é o seu volume? E aí a gente vai para a fórmula do volume, que é V igual a A vezes H. Bom, se ele já diz que a área é igual a 45 centímetros quadrados e a altura é igual a 60, só é substituir na fórmula, né? A altura 45 vezes a área 45 vezes a altura, que é 60. E aí quando a gente multiplica, a gente encontra 2.700 centímetros cúbicos. Ou, como a gente quiser diminuir mais por conta do zero, a gente pode transformar, que fica 2,7 litros. Só é dividir isso aqui por 100. Bom, na quarta questão diz assim: se a base for hexagonal, o formato do hexágono, temos que calcular a área de um hexágono. Vamos lembrar como se calcula a área de um hexágono regular. Basta transformar o hexágono em 2 triângulos e um retângulo e calcular a área dos polígonos. O prisma abaixo possui uma base hexagonal formada por 2 triângulos igual à área de 24 centímetros quadrados, cada um, e um retângulo de área de 100 centímetros quadrados. Sabendo que a altura do prisma é de 70 centímetros, qual é o seu volume? Vamos ver como é que faz isso para terminar. Resolvendo. Se você observar direito, veja que a base do prisma é um hexágono formado por 2 triângulos e um retângulo. Aí separou a partezinha laranja, né? Como vocês podem ver, a área de cada triângulo, que vale 24 centímetros quadrados. E aqui a área retângulo vale 100 centímetros quadrados. A área da base do prisma será a soma das 3 bases. Logo, 24 mais 100 dá igual a 148. Encontrei a área da base. E agora só é aplicar na fórmula do volume do prisma para encontrar o volume, certo? Então, V igual a A de área vezes H de altura. A área, eu encontrei que está aqui, ó, 148, vezes a altura, que lá na própria questão diz, né, que é de 70, como vocês podem ver aqui, é 70, a altura, 70 centímetros. Então, quando eu aplico na fórmula 148 vezes 70, eu encontro 10.360 centímetros cúbicos. Então é isso aí, pessoal. Vocês aprenderam hoje a calcular o volume do prisma. Espero que tenham gostado
Lembrando que na ficha de exercício vai ter as questões para vocês responderem. Nem sempre vai precisar fazer a área, né? A maioria é só para calcular o volume, substituir e multiplicar, certo? Então, que vocês consigam responder. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no privado. E até a próxima aula, se Deus quiser. Forte abraço, fiquem com Deus.